Olá pessoal, eu sou Laércio e hoje estarei apresentando alguns conceitos e experimentos que envolvem eletricidade. Essa atividade será embasada em um circuito elétrico em série e um circuito elétrico em paralelo. Utilizarei um objeto experimental real e um simulador virtual. Vem comigo. Antes de prosseguirmos, vamos refletir um pouco. Você sabe o que é um circuito elétrico? Observem as imagens a seguir. As duas imagens apresentadas são exemplos de circuitos elétricos no nosso cotidiano. Nessa aula você vai aprender a identificar e diferenciar circuitos elétricos em série e circuitos elétricos em paralelo, e também compreender alguns fenômenos de natureza elétrica. Acompanhe. Esse modelo experimental, então, é um circuito elétrico em série. A corrente elétrica ela percorre um só caminho, tá? E o que caracteriza ser um circuito em série é que os dispositivos elétricos estão ligados um na sequência do outro no mesmo fio. Então a tensão elétrica que entra pelo circuito, ela se divide entre as duas lâmpadas. E a corrente elétrica, ela passa a mesma quantidade de corrente por cada uma das lâmpadas, diferente da tensão elétrica que se divide entre as duas. Quando o interruptor é ligado, nós temos um fluxo de corrente elétrica e nós temos uma luminosidade nas lâmpadas. A luminosidade das lâmpadas em um circuito em série, ela é relativamente baixa, porque a tensão elétrica do sistema é dividida entre as duas lâmpadas. Outro detalhe é que quando uma das lâmpadas é retirada, o circuito ele é aberto, então a outra lâmpada se desliga também, tá? Então, circuito elétrico em série, observem o esquema, lâmpadas uma na sequência da outra, tá ok? Esse é o modelo experimental do circuito em série. Esse modelo experimental aqui, então, é um circuito elétrico em paralelo. Nós temos duas lâmpadas aqui instaladas no circuito e elas estão aqui em segmentos separados, tá? Então, nós temos a corrente elétrica entrando lá e aqui ela se divide entre as duas lâmpadas. Quando o interruptor é ligado, nós temos uma luminosidade forte nas lâmpadas, porque a tensão elétrica em cada uma das lâmpadas é a mesma do circuito elétrico. No circuito em paralelo, quando uma das lâmpadas é retirada, a outra continua ligada, porque nós temos aqui um caminho onde é possível percorrer eletricidade, tá? Diferente do circuito em série. Aqui vamos utilizar o simulador virtual para construir os circuitos elétricos em série e em paralelo, e também fazer mais algumas análises em relação a esses circuitos elétricos. Para construir o circuito elétrico aqui no simulador virtual, basta vir aqui na barra esquerda, clicar sobre o elemento que precisa ser colocado no circuito e arrastá-lo para dentro da tela, tá? Então, observe. O interruptor, uma fonte e vamos colocar duas lâmpadas. O próximo passo é ligar esse circuito. Então, pega-se aqui o fio condutor, conecta-se aos polos e clica sobre outra ponta e puxa até o próximo polo. Assim faz em todo o circuito até que ele está de acordo com o que se deseja. Após ter construído o circuito, então fecha-se a chave aqui e verifica-se aqui que tem-se uma corrente elétrica. Então, isso aqui é uma análise que é possível fazer aqui através do simulador virtual. Após o circuito construído, fecha-se o interruptor novamente e temos aqui um circuito elétrico em paralelo. Então, vejam que aqui é possível observar a corrente elétrica aqui na simulação. Esse modelo virtual ele representa aquele circuito elétrico experimental em paralelo, aquele modelo real. Aqui, então, observa-se de forma virtual. Ok, pessoal? Então, a intenção dessa atividade foi mostrar para vocês a diferença entre um circuito elétrico em série e um circuito elétrico em paralelo.
Utilizei aí um modelo experimental real e também um simulador virtual.